Nossos convidados hoje são as grandes empresas que fazem parte também desse futuro do Espírito Santo com seus grandes projetos. Temos também um convidado especial, que é o nosso âncora do CBN Brasil, Carlos Alberto Sardenberg. Eu queria dar mais uma vez bom dia a vocês e a todos os convidados aqui presentes, representantes da Samarco, da Fibria, da Vale, da ArcelorMittal, e representando o poder público temos também aqui presente o secretário de Estado de Desenvolvimento, Nery Rossi. O debate funciona da seguinte forma: nesse primeiro momento você vai acompanhar conosco uma palestra do nosso âncora, Carlos Alberto Sardenberg. E daqui a pouquinho as empresas vão discutir aqui entre todos vocês, plateia, ouvintes e internautas, o futuro de nosso Estado. Sardenberg, bom dia, bem-vindo à Vitória novamente. É com você. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da CBN, aqui em Vitória, bom dia aqui aos nossos convidados, a todos aqui. Somos em 4. Não, quantos minutos? Nós temos até 10h30. Não, é eu. Você? Pelo menos uns 25 minutos para falar da economia brasileira e capixaba. Tá bom. Vou tomar como referência a reunião de 2 anos atrás. A reunião de 2 anos atrás, em que não estiveram aqui exatamente as mesmas pessoas, mas os mesmos temas estão aqui presentes. Foi até importante você lembrar dessa reunião de 2 anos atrás, porque 2 anos atrás, os nossos convidados aqui presentes também estiveram conosco. Vocês devem se lembrar da nossa série de 2011, foram 260 propostas, onde nós debatemos o futuro do Espírito Santo sobre a ótica de 2011. Tivemos mais de 40 entidades. E para esse debate de grandes projetos, além dos nossos queridos convidados aqui presentes, nós tínhamos também a Petrobras. A Petrobras recebeu o convite para estar conosco nesse debate de 2013, mas não enviou o representante. Sardenberg. Bom, então, começando, fazendo a comparação de 2011 para cá, a primeira coisa, a economia mundial. Uma pela outra, a gente pode dizer que a economia mundial ela melhorou de 2 anos para cá. Se a gente pensar o que estava acontecendo em 2011, nos países desenvolvidos, no mundo rico, no mundo desenvolvido, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a ameaça de colapso do euro. Né? Olhando para a Europa, nós tínhamos a ameaça de colapso do euro. Na sequência da grande crise de 2008, 2009, em 2011, essa grande crise internacional, ela se mostrou na Europa como uma enorme dívida dos governos. Isso ocorreu porque grande parte das dívidas privadas, dívidas de bancos, dívidas de empresas e dívidas de famílias, acabaram sendo absorvidas pelo governo. E nós tivemos, então, uma situação em que todo mundo devia dinheiro. Os governos deviam, os bancos estavam com ativos podres, as famílias eram devedoras, por exemplo, deviam nas suas hipotecas, nas suas prestações da casa própria, e as empresas também eram devedoras. E iniciou-se, então, um longo processo de acomodação dessas dívidas. E como vocês sabem aqui, empresários, executivos, administrar a dívida é uma das coisas mais complicadas e mais difíceis que tem, porque é doloroso. Como é que você resolve dívida? Você tem que aumentar a receita e diminuir a despesa. Como é que se aumenta a receita numa economia que está em recessão? Então, foi realmente um período extremamente difícil. Vários países ficaram pela bola 7, né? E nós, no noticiário, a gente acompanhava, de repente, era o problema em Portugal, aí foi resolvendo, aí problema na Grécia, aí resolveu o problema na Grécia, aí Espanha, e aí Itália, e aí quando a gente pensou que já estava tudo meio resolvido, aparece Chipre, né? Aí que a gente falou, aí também não, né? Chipre, quer dizer, pelo amor de Deus, será que o Chipre vai derrubar a Europa? Né? Mas o fato é que a Europa, ao contrário do que muita gente imaginava, a Europa conseguiu administrar essa crise. A União Europeia socorreu os países devedores, com pacotes de ajuda, um caminhão de dinheiro, que foi colocado à disposição dos países devedores pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu, pelo Fundo Monetário Internacional. Houve viradas importantes, personagens importantes dessa história, entre eles, por exemplo, o presidente do Banco Central
da Europa, o Mário Draghi, chamado de Super Mário, que a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, ele salvou a Europa em pelo menos 2 momentos. Um deles, quando a situação era extremamente complicada, quando ele assume o Banco Central Europeu e declara o seguinte: o Banco Central da Europa tem um fundo disponível para financiar os bancos da Europa. Ponto. Nenhum banco vai quebrar na Europa. Quer dizer, ao declarar isso, ele criou uma zona de confiança que foi essencial para o restabelecimento dos mercados financeiros, etc. Não foi simples, como vocês devem ter acompanhado pelo noticiário, manifestações de rua na Grécia, Portugal, Espanha, etc. Não foi simples e continua não sendo simples, né? O ajuste fiscal, ele é sempre doloroso, gera desemprego, e nós temos desemprego elevado na Grécia, temos em Portugal. A Espanha é uma coisa absurda, o desemprego na Espanha está em 20 e tantos %. A gente poderia dizer de cada 4 pessoas em idade adulta, 1 não está trabalhando, 1 está desempregado, e entre os jovens é quase 50%, os jovens que entram no mercado de trabalho, de cada 2, 1 não tem trabalho, 1 não tem emprego. Então é uma situação extremamente dramática, porque passa a Espanha. Então todos estão em processo de solução, mas a coisa continua difícil, complicada. Ao longo desse período, vários governos caíram, né? A população, os eleitores trocaram os governos, independentemente do ponto ideológico que estava o governo. Quando o governo era de esquerda, os eleitores trocaram pelo de direita. Onde havia governo de direita, os eleitores trocaram pelo de esquerda. E o problema continua o mesmo para qualquer um desses partidos. Na Inglaterra, tiraram os trabalhistas, botaram os conservadores. Na Espanha, tiraram os socialistas, botaram os conservadores. Em Portugal foi o contrário, tiraram os conservadores e botaram a esquerda. E assim por diante, a coisa foi virando. A Itália, que é um pouquinho diferente, sempre a Itália é diferente, a Itália conseguiu produzir uma eleição que empatou, não deu governo. Quer dizer, é a eleição parlamentar, né? E o partido que faz a maioria, ele nomeia, escolhe o primeiro-ministro. Mas eles conseguiram, os eleitores, fazer de tal modo que deu um empate que ninguém conseguia formar o governo. Então tiveram que fazer um arranjo, fizeram um governo ali meio a meio, e estão empurrando a ver se conseguem fazer uma eleição mais decisiva mais para frente. Também havia acontecido isso na Grécia. No auge da crise, houve uma eleição que empatou. Empatou, aí mais crise, aí um mês depois fizeram outra eleição, e aí sim elegeram uma maioria. Mas quando a gente olha para a Europa hoje, o que a gente vê? Não tem ameaça de disrupção, quer dizer, não há ninguém acha que o euro vai acabar, que a zona do euro vai se dissolver, mas também ninguém acha que a Europa vai crescer. Né? Ainda ontem, o Banco Central Europeu divulgou as suas novas previsões para o ano de 2013 e 2014, e eles acham que em 2013, esse ano, a economia vai ter uma recessão, quer dizer, vai encolher 0,6%, quer dizer, vai ficar mais pobre esse ano, e cresce o ano que vem, com sorte, cresce 1%. Então, não tem mais uma crise assim, definitiva, com a crise aguda, mas tem uma doença crônica, que é a volta do crescimento, tem uma recessão. Olhando para o outro lado dos ricos, olhando para o Japão, o Japão veio numa letargia ali, empurrando com a barriga, uma situação difícil. O Japão tem um problema estrutural grave, que é o fato de a população está envelhecendo. Então, o número de idosos na população é cada vez maior, e é gente que está fora do mercado de trabalho, gente que já não trabalha. Então, os que trabalham é um número menor, e tem que produzir para atender todo mundo. Então, você tem cada vez mais gente sem trabalhar, e menos gente trabalhando para produzir para todo mundo. Então, é uma situação demograficamente complicada. E com políticas econômicas difíceis, o país não ia. E o que aconteceu agora? Agora fizeram uma virada, o novo primeiro-ministro, o Abe, e que até lançou, está sendo conhecido o programa dele como Abenomics, né? A economia de Abe, os americanos falam Abe, né? Mas é o Abe, Shinzo Abe, e que fez uma política copiada dos Estados Unidos. Né? O Banco Central japonês foi até interessante quando a gente deu essa notícia
na TV, na rádio e tal, assim, a meta do Banco Central japonês é produzir inflação. É gerar inflação, é conseguir fazer alguma inflação. E eles estão fazendo uma força danada para fazer uma inflação de 2%. Por quê? Porque o Japão está em deflação. Deflação, os preços, é um processo em que você tem uma queda geral do nível de preços. É pior que inflação. Por quê? Porque o empresário vai montar um negócio, ele vai calcular a sua taxa de retorno, ele tem que calcular a taxa de retorno com preços decrescentes. Então, imagine, você fala, bom, eu vou produzir uma televisão, mas eu estou sabendo que o preço vai ser cada vez menor. Quer dizer, como é que eu calculo a minha taxa de retorno? E o consumidor, por que eu vou comprar hoje, se amanhã vai estar mais barato? Quer dizer, o resultado é que um não produz, o outro não compra e a economia vai para a recessão. A economia fica se arrastando. Né? Você põe o dinheiro no banco, você perde dinheiro. Né? Então, a taxa de juros é zero. Então, ou melhor dizendo, você põe o dinheiro no banco, você ganha, porque a taxa de juros é zero, mas a inflação é menos 1, menos 2, então vale a pena você deixar o dinheiro parado no banco do que gastar. Então, surgiu aí com muita coragem o novo primeiro-ministro, o novo presidente do Banco Central, falou, nós temos que fazer inflação, nossa meta é produzir uma inflação. E começaram a trabalhar nesse sentido, quer dizer, o que é? Encheram de dinheiro o mercado. O Banco Central falou, eu vou botar dinheiro no mercado, vou emprestar dinheiro para todo mundo. E vou aceitar como garantia até uma promissória escrita à mão do padeiro da esquina. Né? Dou aqui como garantia 1.000 ienes e tal, o Banco Central serve como colateral. Né? E fazendo a mesma coisa que fez o Banco Central dos Estados Unidos. E isso tem dado um fôlego ao Japão, deu um fôlego renovado ao Japão, a economia começou a andar e tal, então o Japão melhorou. E dos Estados Unidos vem a boa notícia. Né? Dos países desenvolvidos, a economia americana foi indo, e agora se entende que ela alcançou a recuperação. Dos ricos é a primeira economia que você pode dizer que está saindo da crise. A economia americana está crescendo 2,5% ao ano, é menos do que eles são capazes de fazer, mas comparando com a Europa, comparando com o Japão, que não é nada, que não cresce nada, o resultado de 2,5% é extremamente positivo. Esse entendimento de que os Estados Unidos, essa sensação de que os Estados Unidos estão saindo da crise, e agora já vou chegar aqui ao Brasil, ela está provocando uma tremenda mudança na economia internacional. Uma tremenda mudança. E como é que nós estamos sentindo essa mudança aqui? O dólar. O dólar e a bolsa. O que aconteceu quando a economia rica, a economia desenvolvida, estava devagar, quase parando? Taxas de juros zero nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Os capitais foram para onde? Os capitais foram procurar rentabilidade aonde? No mundo emergente. Nós aqui, Brasil, América Latina, Ásia, China e tal, que eram regiões que haviam resistido melhor à crise e ofereciam oportunidades de crescimento, de investimento, etc. E taxas de juros bem acima de zero. Bem acima de zero. Então, os capitais saíram dos Estados Unidos, saíram da Europa, e um monte de capital, porque os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa estavam emitindo dinheiro, né? O Banco Central americano todo mês botando dinheiro no mercado, Então teve um excesso de capital, né? Um excesso de liquidez, como a gente diz, e esse dinheiro ficou pelo mundo aí procurando oportunidades de investimento. E veio para o mundo emergente. Ficou à disposição do mundo emergente. E alguns aproveitaram bem esse dinheiro, outros aproveitaram mal. Dinheiro barato, dinheiro muito barato, juro muito baixo. Né? Por exemplo, tomar dinheiro emprestado no exterior ficou muito fácil. Né? Vocês reparem, ainda em maio, a Petrobras, que não está aqui, tomou 11 bilhões de dólares emprestado em maio. 11 bilhões de dólares emprestado. Assim, ó, Petrobras, comecinho de maio, Petrobras disse que estava no mercado, fez uma oferta de venda de bônus, queria vender 8, apareceu oferta para 40, ela vendeu 11 bilhões, quer dizer, tomou emprestado 11 bilhões de dólares e foi considerado um extraordinário sucesso, demonstração de confiança no Brasil, etc. Um mês depois, menos de um mês depois,
a história começou a mudar. Porque na medida em que houve a sensação, né, o entendimento da economia mundial, que os Estados Unidos estão crescendo, estão saindo da crise, as condições monetárias dos Estados Unidos vão mudar. Isto é, o Banco Central americano vai parar de botar dinheiro na praça e os juros vão começar a subir. Como vocês sabem, os mercados financeiros sempre se antecipam. Quando o Banco Central americano, que é um banco central de extrema competência, começou a dizer, quer dizer, eles não fazem nada de surpresa, é de uma clareza espetacular, de uma consistência extraordinária, o Banco Central americano lembra muito o nosso, né? Eles dizem exatamente o que eles vão fazer e fazem, né? Eles disseram o seguinte, a taxa de juros aqui nos Estados Unidos vai começar a subir quando a taxa de desemprego cair abaixo de 6,5%. E quando a criação de emprego, a geração de emprego, chegar ao nível de 200 e tantas mil vagas ao mês. Aí o pessoal começou a olhar a taxa de desemprego, né? Estava a 9, aí 8,7, 8,6, 8,5, 8, 8,9, 7, 7,5, 7,4. Vai para 6,5. O Banco Central vai começar a se mexer. Para evitar choques, o Banco Central americano, os diretores do Banco Central americano começaram a dizer em pronunciamentos, para dizer, pessoal, olha o seguinte, a economia está melhorando, se a economia continuar melhorando, nós vamos começar a mexer. Nós vamos começar a mexer. O mercado entendeu e começou a se mexer. O que aconteceu? Os capitais começaram a voltar para os Estados Unidos. Então, quem está aqui no Brasil, por exemplo, só na semana passada, eu não tenho os números da semana, só na semana passada, os estrangeiros tiraram 4 bilhões e meio de dólares da Bolsa Brasileira. Tiraram, venderam ações, e para onde foi o dinheiro? Estados Unidos. Voltou para os Estados Unidos. Aplicado aonde? Bolsas americanas, que estão em alta, porque a economia está se fortalecendo, e nos títulos do Tesouro Americano, que estavam pagando nada, 1%, e já estão pagando 2%, 2,5%. Então começou a haver um movimento de volta dos capitais do mundo emergente para os Estados Unidos. O que aconteceu aqui conosco e com todos os emergentes, e sobretudo com os emergentes exportadores de minério de ferro e outras commodities? O que aconteceu? Desvalorização da nossa moeda. Lógico, valoriza o dólar, desvaloriza a nossa moeda. Desvalorizou o real, desvalorizou o peso mexicano, o peso chileno, o sol peruano, o peso colombiano, o peso mexicano, todo mundo foi desvalorizado, teve as suas moedas desvalorizadas, em grau maior. A moeda da Austrália teve uma desvalorização importante, porque a Austrália é, como o Brasil, freguês da China, exportadora de minério de ferro, soja e petróleo para a China. Então, as moedas desses nossos países entraram em desvalorização na medida em que o dólar se valoriza no mundo todo. Bom, o que acontece do lado de cá? Como é que a gente reage a isso? Aí, como diz lá o pessoal do interior, aí vareia. Aí vareia. Depende da situação do país. Faço aqui uma comparação. A inflação no Chile está rodando a 1%. Abaixo da meta deles, que é 3%. Então, repare, a meta deles é 3%. De 2 a 3%. Nossa meta é 4,5%, vocês se lembram. E faz tempo que a gente não chega lá. A inflação do Chile está rodando a 1%. Com a desvalorização da moeda deles, dá inflação lá, claro. Porque as economias hoje são interligadas, tem muito componente importado, muito produto importado. O Chile é uma economia aberta. O dólar mais caro encarece tudo que é importado e tudo que compete com o importado. Certo? Certo. Então dá inflação no Chile. Mas se a inflação vai de 1 para 2, tá bom, está na meta. Está tranquilo. E aí vocês começam a perceber a dificuldade que nós, Brasil, nos metemos. Quer dizer, quando vem a desvalorização do real, e que do ponto de vista dos exportadores e da indústria brasileira seria um fator benigno, porque barateia os nossos produtos de exportação, torna mais competitivo os nossos produtos de exportação, quando a gente poderia deixar o real se desvalorizar, porque aí seria um processo normal, e junto com todos os outros emergentes, então vai todo mundo no mesmo caminho, aí nós
somos apanhados com a inflação a 6,5%, no teto da meta. Então, o governo que queria a desvalorização do real, neste momento não pode topar, por quê? Porque a inflação está alta. A inflação está alta. Então, nós fomos apanhados no contrapé. A economia brasileira, nessa grande virada que está ocorrendo na economia mundial, a gente foi apanhado no contrapé. Porque na hora que a gente tinha que fazer o quê? Baixar juros. Quer dizer, se a moeda está desvalorizando, o que a gente faz? O que faz a política econômica? Abaixa os juros e deixa a moeda se desvalorizar. Né? Só abaixando os juros já é uma política aqui de contenção. E o que aconteceu com o Brasil? Nós estamos, nesse momento, aumentando os juros, porque a inflação está muito alta. E nós estamos tendo que segurar o dólar porque a inflação está muito alta. Então, fomos apanhados no contrapé, claramente no contrapé. O Brasil é hoje, das grandes nações, dos países importantes no mundo emergente, o único que está aumentando os juros. É o único, está todo mundo puxando o juro para baixo. E nós estamos aumentando os juros. Por quê? Porque nós bobeamos com a inflação. E isso não é culpa do mundo, não é culpa da China, é culpa nossa, culpa brasileira de ter achado que a gente podia conviver com uma inflação elevada, é erro de política econômica. E isso nos traz ao Brasil, comparado com o Brasil de 2 anos atrás, Brasil de 2011, no início do governo da presidente Dilma, nós tivemos uma mudança das circunstâncias de lá para cá. A inflação piorou. A inflação piorou. Nós tivemos uma inflação de 6,5% em 2011 e uma inflação de 5,8% em 2012, mais 5,8% roubados, como a gente sabe. Né? Quer dizer, só deu 5,8% porque houve ali uma mudança no índice. É uma mudança técnica. Foi uma mudança técnica, não foi uma mudança como na Argentina, por exemplo, que o governo lá faz como a gente fazia aqui no tempo da ditadura, no tempo do Delfim. Né? Como é que fazia assim? Você chegava lá e falava, chegava para o Delfim e falava, ministro, a inflação esse mês aqui deu muito alta. Quanto que deu? Deu 3% de inflação. No mês não pode. Mas por que está alta assim? 2 produtos, ministro, batata e carne, subiu para caramba. Aí o ministro, mas o pessoal está comendo batata e carne? Bom, acho que não, né, ministro, porque está muito caro. Bom, então tira do índice. Não está afetando o custo de vida. Se o pessoal não está comprando, pode tirar do índice. Tirou. Quanto que deu agora? Agora deu 1,5. Não, ainda está alto. O que mais que tem? Tem a gasolina. Como assim a gasolina? Aumentou a gasolina? Então faz o seguinte, faz um decreto aí, reduzindo o preço da gasolina nas cidades onde mede o índice. São 6 cidades, né? Mede o índice de inflação em 6 cidades. Então, abaixa a gasolina em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Recife. Ok? Então tá. Agora quanto que deu? Agora deu 0,7. Então tá bom, vamos. É mais ou menos o que faz a Argentina hoje. Né? Aí tira aqui, calcula o índice, eles calculam direitinho. Aí olha, começa a tirar aqui, começa a tirar ali e tal, não sei o quê. Então vai, acerta o índice. Né? Então, olhando de 2 anos para cá, o que aconteceu com a gente? Nós estamos agora com um problema de inflação. Né? As contas públicas pioraram, claramente pioraram, porque o governo aumentou os seus gastos e aumentou as desonerações, então aumentou o gasto público e a receita não aumentou na mesma proporção, e as contas externas também pioraram, porque o déficit foi aumentando, dada a pouca competitividade da indústria brasileira, que fez com que aumentassem as importações, e inclusive, no caso aqui, do petróleo, por exemplo, e o consumo interno, né, que foi, por exemplo, olha aqui, no período janeiro-maio de 2012, a gente importou 15 bilhões de dólares de petróleo e derivados. No período janeiro-maio deste ano, nós importamos 19 bilhões de petróleo e derivados. E na outra ponta da exportação, nós exportamos 12 no ano passado e 6 nesse ano. Então, repare, exportamos 12, importamos 15. Agora a gente exportou 6 e importou 19. Quer dizer, claramente a balança comercial piorou.
E, para concluir, o ponto, a virada, assim, o ponto extremamente positivo do governo da presidente Dilma, que está em andamento, mas com um pouco de atraso, que é o programa de infraestrutura, o programa de privatização para a infraestrutura. Ela anunciou no ano passado, programa de privatização de estradas, rodovias, ferrovias, portos, etc. Está atrasado, né? As licitações de rodovias, por exemplo, tinham que ter sido feitas em dezembro. Depois foi para maio e agora ficou para o final do ano. Está tudo atrasado. Mas ainda está, digamos assim, nas planilhas. Então, essa é a situação em que nós nos encontramos desses 2 anos para cá. A macroeconomia complicou um pouco, o mundo mudou, né? Onde tem crescimento agora é nos Estados Unidos, e a China, que é a nossa parceira principal, cresce, mas desacelerou, e nós temos com essas dificuldades em política econômica. Ou seja, o mundo ficou mais difícil para nós. O mundo e o país ficaram mais difíceis para nós nesse momento, exigindo, tornando as decisões de investimento, as decisões enfim, os programas das empresas, tornando mais complexas e mais difíceis. É isso aí. Obrigada. Sardenberg continua conosco ao longo do debate. Obrigada pela sua participação. E esse sobe e desce aí do mercado é um estresse diário medido pontualmente às 11h50 no CBN Vitória pelo nosso comentarista local, o economista Geraldo Carneiro. Todos os bons dias dele, a gente percebe se a bolsa caiu, se o dólar aumentou, dependendo do tom do bom dia dele no CBN Vitória. Você, ouvinte, está acompanhando conosco uma programação especial nesta quinta. Nós estamos discutindo o futuro do Espírito Santo, passando pelo tema de grandes projetos. Agora eu apresento oficialmente os nossos convidados, representando a Samarco, eu tenho o diretor de Operações e Infraestrutura, Kleber Luiz de Mendonça Terra, obrigada pela presença. Eu tenho também como representante da Fibria, o diretor executivo industrial, Paulo Silveira. Bom dia, Paulo. Representando a Vale, o diretor de pilotização, Maurício Max, que esteve conosco em 2011. Bem-vindo novamente à CBN, Maurício. E a ArcelorMittal, o diretor industrial da ArcelorMittal Tubarão, Álvaro José Ferreira. Além do secretário que eu já havia apresentado no primeiro bloco, de Desenvolvimento do Estado, Neri Rossi. Nós vamos para o intervalo comercial, tem repórter CBN, a gente volta já para ouvir dos nossos convidados quais são as propostas deles para o futuro do Espírito Santo. Você está acompanhando essa programação especial pelos dials da CBN, 93,5 no FM, ou 1250 no AM. Você também pode assistir a essa toda a programação do auditório em um hot site especial criado para essa transmissão, que é o gazetaonline.com.br/debate-CBN. Como também você acompanha isso tudo em nosso site cbnvitoria.com.br. Repórter CBN. Cotado a R$ 2,151. O euro vale R$ 2,858, baixa de 0,61%. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Debate CBN 2013. Patrocínio Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Apoio Findes Senai.
Na matéria de desempenho, o Senai do Espírito Santo tirou nota máxima. O Senai do Espírito Santo ficou em primeiro lugar na média de proficiência no Brasil, entre os 24 estados avaliados. A pesquisa, realizada pelo Senai Nacional, avalia o desempenho do aluno concluinte para aferir as competências adquiridas durante o curso realizado. Foram analisados os cursos de Edificação e Meio Ambiente de Vila Velha e Colatina, que levam o Senai ao topo da avaliação, com o melhor resultado na média geral. No Senai é assim, o desempenho dos nossos alunos e professores leva um desempenho reconhecido nacionalmente. Quando a Samarco cresce, a sociedade cresce também. P4P significa Projeto Quarta Pelotização. É a maior obra de expansão do setor de mineração no Brasil, que vai ampliar a produção da Samarco em 37%. Para atingir esse crescimento, a Samarco está investindo 5,4 bilhões de reais, gerando mais empregos, mais renda e mais desenvolvimento para as regiões onde atua. É assim que a Samarco gera desenvolvimento com envolvimento. Está na hora de transformar minha cidade, o meu lugar. Cariacica crescendo, se desenvolvendo, nosso sonho vai se realizar. Cariacica, o meu desejo é ver meu povo sempre unido a prosperar. Cariacica, 123 anos, comemorando um novo tempo. Qual é o seu desejo para a nossa cidade? Venha saborear o melhor da culinária contemporânea. No almoço executivo do Aleixo, você pode escolher entre 4 opções de pratos principais, além de entradas e sobremesas. Aleixo Restaurante. Marque aqui seu encontro. 3322-7400. Na hora da compra, não esqueça de pedir a nota fiscal. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Para que você possa defender seus direitos, é imprescindível que solicite a nota fiscal após efetuar uma compra em qualquer estabelecimento comercial. É um direito seu e uma garantia do artigo ou bem que está adquirindo. A emissão da nota fiscal evita a evasão de ICMS, ou seja, perdas para a sociedade que impactam diretamente em setores como saúde, educação e saneamento básico. Consumir com consciência é preservar o futuro do nosso planeta. FEComércio, Federação do Comércio do Espírito Santo. 10h35. Debate CBN 2013. Patrocínio Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Apoio Findes Senai. Voltamos ao auditório da Rede Gazeta com Fernanda Queiroz. Falamos ao vivo no auditório lotado nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2013. A sociedade civil presente não apenas aqui como palestrante e convidados, mas também como os nossos ouvintes, internautas e convidados para discutir o futuro do Espírito Santo. Você está acompanhando conosco, se você nos sintonizou agora, na 93,5, uma programação especial nessa quinta. A gente debate aqui projetos, grandes projetos, plantas importantes para o futuro do Espírito Santo. Eu vou novamente reapresentar os nossos convidados, para aqueles que nos sintonizaram agora. Eu tenho aqui representantes da Samarco, é o Kleber Luiz de Mendonça Terra, ele é diretor de operações e infraestrutura da Samarco Mineração. Também tenho um representante da Fibria, o diretor executivo industrial Paulo Silveira, da Vale, o diretor de pelotização Maurício Max, da ArcelorMittal, o diretor industrial da ArcelorMittal Tubarão, Álvaro Ribeiro. E como convidados, Geraldo Carneiro, nosso comentarista de mercado financeiro, diário na programação da Rádio CBN, e o âncora da Rede CBN, Carlos Alberto Sardenberg, que também é comentarista da Rede Globo, é apresentador da Globo News e é o mais novo colunista também do jornal A Gazeta. Sardenberg já falou nos primeiros minutinhos sobre, deu um panorama do cenário da economia mundial. A gente passou também pelos, como que anda, como é que a gente suspira com a economia brasileira. E agora, neste momento, a gente começa a acompanhar, a partir da participação de cada um dos convidados presentes, quais são as expectativas deles em relação ao futuro do Espírito Santo. Samarco, eu começo com vocês. Bom dia ouvintes da CBN, bom dia à rede, aos profissionais da rede, os demais convidados. Para a Samarco é uma satisfação estar aqui. Inicio parabenizando a rede CBN por essa iniciativa. É importante que a gente tenha fóruns como esse, que possa ser debatido o crescimento do Estado, neste caso mais centrado, no segundo momento, na questão dos grandes projetos industriais, que são um grande desafio no mundo de hoje, pela complexidade de execução. E é fundamental que a gente possa fazer esse follow-up, acompanhar o que foi discutido em 2011, o que está acontecendo em 2013,
como que essa mudança do cenário, aqui bem explanada pelo Sardenberg, modifica, às vezes, o posicionamento da empresa e como que iniciativas robustas e ideias robustas, que bem embasadas no longo prazo, podem trazer, de fato, uma possibilidade de continuidade em qualquer dos cenários. No caso da Samarco, no debate de 2011, a gente trouxe a ideia de criar redes colaborativas, a discussão de redes colaborativas, e se entrou para o centro do modelo de sustentabilidade da Samarco. Na Samarco hoje, no modelo de sustentabilidade, que tem 4 pilares, rede colaborativa é um deles. A gente entende que uma discussão ampla, sincera, aberta com a sociedade, com o poder público, com os empregados e com os nossos acionistas e clientes, propicia, sim, a possibilidade de ter um ambiente mais estável num mundo que é tão volátil. A gente tem uma volatilidade muito grande na ponta dos preços, né? A Samarco atua hoje no minério de mercado, no mercado de minério de ferro, é um mercado altamente volátil. Só para dar uma ideia, nos últimos 15 dias a gente teve uma queda de 13% nos preços do minério de ferro. Também há subidas muito bruscas e é preciso que a gente tenha, para investimento, que no caso da indústria de mineração especificamente, do grande setor industrial, são retornos propostos para longo prazo, o capital intensivo aplicado é muito alto, no espaço de tempo muito curto, e é importante que para que isso aconteça a gente tenha as bases lançadas. A primeira base passa necessariamente por inovação tecnológica, vista aqui de uma forma mais ampla. Inovação tecnológica, entendido que ela parte de uma base educacional muito bem colocada. A gente precisa ter pessoas educadas, bem formadas. Aí o papel central do governo de propiciar um bom ambiente do ponto de vista educacional para que a gente possa, em cima dessa base, lançar uma indústria de ponta, uma indústria que possa adotar as questões ambientais como um tema central, uma abordagem estruturada para essa questão ambiental do ponto de vista de emprego das tecnologias possíveis, da melhor forma e da forma mais abrangente. É importante que a gente tenha também, nesse cenário, um investimento claro em infraestrutura, um dos grandes gargalos do país. A gente passa por um problema sério de infraestrutura, a gente tem rodovias ultrapassadas, ferrovias ultrapassadas, portos ultrapassados, e de uma forma geral, os sistemas mais bem operados, que trazem orgulho para a nação, estão sendo operados por entes privados nesse momento. É importante, então, que a gente tenha também um olhar claro e muito direto para essa questão da infraestrutura no país. A gente está com um processo engargalado. À medida que as capacidades de produção crescem nas duas pontas, né, o transporte de mercadorias ainda não é virtual, ele precisa de um meio físico para ocorrer, e assim sendo, a gente precisa de fato de investimento em estrutura, que também é um capital muito intensivo. Fala aqui também de muito dinheiro, quando se fala de infraestrutura, se fala de muito dinheiro. É importante também olhar para isso claramente. Por fim, a gente tem que entender que o desenvolvimento ele tem que trazer, principalmente como retorno para a sociedade, a geração de emprego e renda. E aí a atividade industrial é uma atividade que ela tem uma característica muito... De uma forma geral, ela paga melhores salários e traz melhores condições do que a média do mercado brasileiro. Os pacotes de benefícios nas grandes empresas são significativos. É uma indústria que paga melhor sim, mas não é uma indústria afeita para qualquer um. Fala-se aqui de serviço pesado, de trabalho numa indústria que roda, no caso dos 4 participantes aqui, 365 dias por ano. É uma indústria que não para. E que também, felizmente, no caso dos exemplos que temos aqui, são indústrias que são orgulho nacional. Empresas que se posicionam entre as melhores do mundo, estão bem colocadas para competir em qualquer mercado, inclusive no mercado americano, no mercado europeu, que são altamente sofisticados. E é importante que, para que a gente possa ter essa base de competitividade, a gente tenha regime estável, um regime econômico, um regime tributário estável. Essas mudanças constantes, de forma brusca, podem trazer, de fato, muita complexidade na gestão do sistema. É importante que a gente tenha regras estáveis de longo prazo, uma infraestrutura adequada, um ambiente educacional que propicie pessoas que consigam trabalhar não só na base do esforço, mas na fase da aplicação de boas ideias, que tragam inovação para todos os sistemas que estão operando, e que com isso a gente consiga gerar renda, distribuir renda e mudar de fato a realidade local. Durante o debate eu vou dar alguns exemplos do grande projeto que a gente tem na Samarco hoje, que é o quarta pilotização, e a gente pode discutir claramente os efeitos. A gente está medindo 80 indicadores dentro desse projeto, e eu posso passar por alguns indicadores para mostrar os impactos positivos e negativos de um grande projeto como esse na sociedade. Obrigado. Obrigada, Kleber. Diferentemente de 2011, onde a gente não tínhamos a colaboração de representantes do poder público neste debate de grandes projetos, assim como
nós tivemos no encontro da semana passada de meio ambiente e qualidade de vida, nós temos alguém aqui, sim, que representa o poder público, que pode, em tempo real, dar respostas, ou pelo menos expectativas em relação às demandas da sociedade aqui convidada. E o representante de hoje do poder público é o secretário de Estado de Desenvolvimento, Neri Rossi, que daqui a pouquinho vai também fazer as ponderações dele em relação ao futuro do Estado, pelos grandes projetos, que agora é a vez da Fibria. Paulo Silveira, diretor executivo industrial. Agora sim. Agora sim. Bom dia a todos, bom dia à plateia, bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia aos colegas debatedores aqui. Eu acho que nós vamos poder ver nesta conversa, nesse debate, que alguns temas que foram tratados há 2 anos atrás, eles vão voltar à pauta hoje. E isso eu acho que é importante porque são problemas sistêmicos que nós temos que enfrentar. Falar de educação é o primeiro item, é a base, e nós entendemos que a capacitação profissional, eu vou falar aqui de um aspecto tático e não conceitual, ela precisa evoluir no sentido do olhar do cliente. Ou seja, nós estava falando há pouco com o secretário Neri, se nós formos olhar a foto de 2 anos atrás para agora, provavelmente alguns projetos deixaram de não serão implantados e outros surgiram. Isso faz com que a dinâmica da necessidade de formação profissional mude e que nós tenhamos um mapa das necessidades de formação profissional atualizado. Para isso, a integração entre a Secretaria de Desenvolvimento, de Educação e o próprio Espírito Santo em Ação é importante para que a gente tenha os esforços dedicados àquilo que realmente nós precisamos de formação. Então, esse é um ponto importante. Considerando a questão da formação de provedores, a Fibria, há mais de 10 anos atrás, foi uma das fomentadoras do processo de capacitação das empresas locais. Sabemos do benefício que isso gerou para o Estado, em termos de sinergia de negócio, e hoje o Estado, e baseado nesse exemplo, a Fibria está levando esse exemplo para o Mato Grosso do Sul, onde tem uma unidade em Três Lagoas, que não tinha uma estrutura de fornecedores instalada, e isso é uma coisa que está acontecendo e é uma coisa que nós temos que continuar fortalecendo, que as empresas estejam com uma estreita comunicação, os fornecedores com as empresas que estão conduzindo os projetos, para que nós tenhamos o aproveitamento desta sinergia local. Falando da questão da inovação, é outra base, outro pilar importante. Alguém pode pensar, mas inovação para os grandes projetos? A semana passada nós tivemos no Congresso da ANPEI, onde nós tivemos discutindo sobre um paradigma que existe, que por sermos produtores de commodity, nós não teríamos, se seríamos empresas de desenvolvimento de tecnologia e de inovação. Somos sim, e é em função disso que a gente mantém as nossas empresas com produtividade, com custo competitivo e com desenvolvimento necessário para atender em serviço, em produtos e fidelizando os clientes. Então, isso é um aspecto importante. E as empresas no Brasil, elas têm uma participação da ordem de 55% do governo, do setor público. Ao passo que em países como o Japão e Coreia, a participação privada é de 80% e 73%. Então, nós, como empresários, precisamos evoluir nisso para manter a competitividade das nossas empresas. Olhando para a questão da infraestrutura. Infraestrutura é um mantra, é uma obsessão que nós temos que ter para que a infraestrutura ande de lado com os projetos e não atrás. Então, nós sabemos, temos belos projetos no Estado, mas nós temos que ter a capacidade de transformar esses projetos em realidade. Esse é o desafio da sociedade capixaba, de todos nós. E para isso nós temos vários exemplos, né? A estrada do contorno do Mestre Álvaro, a estrada que interliga o terminal rodoviário de Jacareípe com a ponte Santa Cruz, evitando a passagem por Jacareípe, Nova Almeida, e o aeroporto. Quer dizer, nós precisamos virar essa página. As dificuldades são conhecidas, mas nós precisamos nos dedicar para outros projetos, passar por essa fase. Por fim, a questão das instituições. Nós temos um processo de instituições relativamente recente, 10 anos de estabilidade, vamos falar assim, e cada um de nós tem a responsabilidade de manter essa boa prática institucional para que nós possamos, como sociedade e como meio empresarial, ter um ambiente seguro para que a gente possa continuar investido no Estado. Eu ainda tenho um pouco de tempo, quero falar sobre um aspecto da infraestrutura, da importância de um pacto institucional para que os nossos processos de licitação sejam mais eficazes. A impugnação dos processos de licitação
ela tem que ser uma exceção e não uma regra. Então, nós temos que ter a capacidade, como sociedade, mais uma vez, de fazer com que esses processos sejam mais eficazes e que a gente consiga ver essas obras de infraestrutura acontecendo e suportando os projetos de desenvolvimento que nós temos pela frente. Obrigado. Obrigada, Paulo. Agora é a vez da Vale. Maurício Max, diretor de pilotização. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Parabéns mais uma vez à Rede Gazeta e à Rádio CBN pela iniciativa. Para a Vale, nós acreditamos que o desenvolvimento tem que ter um reflexo direto, positivo no bem-estar das pessoas. Nessa questão, então, os aspectos econômicos, eles têm que dar uma fundamentação para que a gente possa estar investindo e garantindo condições básicas para a qualidade de vida das pessoas, seja através da infraestrutura básica, seja na mobilidade urbana, seja na preservação da cultura, investimentos sociais e meio ambiente. O desenvolvimento e as mudanças em geral trazem turbulências e incertezas, isso é fato. Nesse sentido, é importante que tenhamos uma preparação adequada dos territórios, das instituições, da sociedade em geral e das empresas, para que o Estado possa, além de fortalecer os negócios que já estão aqui instalados, também atrair novos negócios de forma duradoura. Nesse sentido, nós trouxemos, não propostas novas, mas propostas que são da nossa agenda constante, de meio ambiente, de infraestrutura e de capacitação. Na parte do meio ambiente, que as empresas e instituições mantenham um nível de investimento em novas tecnologias e também nas suas rotinas de controle, visando a minimização dos impactos das suas atividades. Um ponto importante é a qualificação constante do órgão ambiental, do corpo técnico do órgão ambiental e também do seu aparelhamento, para que possa atuar como produtor de conhecimento e seja cada vez mais uma referência para a sociedade, além do papel de fiscalização que já exerce. Quanto melhores os órgãos ambientais, mais preparado o Estado estará para receber grandes projetos e garantir a qualidade de vida para a população. Em termos de infraestrutura, não é à toa que os grandes projetos são focados na vocação logística do Estado. A Vale foi uma das primeiras a investir nessa logística, investe até hoje, fortemente. A nossa atividade depende de uma logística muito bem instalada. O governo e a sociedade também devem continuar trabalhando para viabilizar a mobilidade urbana e a infraestrutura de logística de que o Estado necessita, como superporto, aeroporto, rodovias, ferrovias, transporte coletivo, visando as condições favoráveis ao desenvolvimento e ao bem-estar. Em termos de capacitação, obviamente, a capacitação da mão de obra já foi um tema aqui também há 2 anos atrás, mas focando na continuidade da preparação e na capacitação e qualificação das nossas empresas locais. É fundamental que essas empresas estejam cada vez mais preparadas para competirem de igual para igual ou em muita vantagem, além das fronteiras do nosso Estado. Procurando, assim, nivelar um pouquinho os períodos em que nós tenhamos dificuldades internas, para que eles possam, com projetos externos ao Estado, poderem continuar movimentando a economia local. Todo esse planejamento, então, ele deve ser feito de forma integrada entre os diferentes setores da sociedade, através de um diálogo maduro, aberto e transparente. Não tem outro jeito. Dessa forma, estaremos trabalhando na minimização dos impactos negativos e potencializando os aspectos positivos do desenvolvimento. Essa é a chave. Tudo isso com foco na inovação e no desenvolvimento para dar a sustentação necessária para o desenvolvimento e o crescimento. Portanto, concluindo, com empresas fornecedoras fortes e preparadas para competir além das fronteiras do Estado, uma infraestrutura adequada e que suporte esse crescimento, instituições cada vez mais aptas a lidar com novas demandas, o Espírito Santo será um Estado
cada vez mais atraente, tanto para quem quer investir e prosperar, quanto para quem busca qualidade de vida. O nosso Estado tem feito isso de uma forma adequada e procurando diversificar a economia através do Plano Espírito Santo 2025, e que está em plena atualização atualmente e vai gerar o Espírito Santo 2030. Temos que ter a ciência de que é um processo e que merece o nosso acompanhamento e atenção. E, nesse sentido, eu parabenizo mais uma vez a Rede Gazeta e a Rádio CBN, porque está fazendo isso. Obrigado. Obrigada, Maurício. ArcelorMittal, diretor industrial, Álvaro Ribeiro. Alô, oi. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Parabéns mais uma vez à CBN e à Rádio Gazeta por esse momento. E alguns talvez não tenham assistido há 2 anos atrás a palestra que teve, o encontro que teve, então acho que eu vou retornar, lembrando que a Arcelor, naquele momento, colocou que tinha projetos de crescimento. Esses projetos estavam sendo prioridades do grupo, até porque o mercado brasileiro é um mercado que a gente entende que vai crescer, só que a gente aguardava naquele momento sinais de crescimento estáveis do mercado para que a gente pudesse investir, e esse crescimento, basicamente, é a construção de um segundo laminador de tiras a quente, aqui no Espírito Santo, e também um laminador de tiras a frio e uma linha de galvanização para atender ao mercado automotivo, que sinalizava crescimento e que teve crescimento não tão grande, mas teve um crescimento nos últimos anos. E que, para suportar esses projetos, foi colocado da necessidade da capacitação de mão de obra e de uma infraestrutura logística para que atenda esse mercado, principalmente que esse projeto visava o mercado interno com a transformação de placas em bobinas para atender o mercado externo, saindo do mercado interno, saindo do mercado externo, que era foco nosso anteriormente. Isso foi colocado pelo Zé Armando, que é o presidente do Conselho da Arcelor, há 2 anos atrás, mas, infelizmente, não houve uma mudança significativa, pelo menos no nosso nicho de mercado, porque não houve uma sinalização ainda forte desse crescimento. Esses projetos já, vamos chamar assim, estão pré-desenvolvidos, mas não podemos dar início a ele em função da falta de mercado. Mas isso não quer dizer que a empresa não esteja pronta para esse investimento. Nós estamos basicamente prontos, aguardando somente essa demanda ser mais estável. O Sadenberg colocou no início que houve um crescimento da economia nos últimos 2 anos, mundial, mas, infelizmente, isso não atingiu o segmento de aço. Eu acho que o pessoal da Vale, da Samarco, deve concordar. A gente tem passado por uma certa redução, uma certa estabilidade, e precisa desse crescimento para a gente voltar a investir. Então, olhando já mais para frente, a gente continua com uma demanda de conhecimento, de capacitação. Eu acho que essa capacitação tecnológica, como também foi colocado, a gente precisa de pessoas capazes de acompanhar essa capacitação, e aí já entra mais na área técnica. Mas, por outro lado, o mundo não para, e ele é uma bola constante em movimento. Então, acho que mais importante é o profissional estar capaz de aprender. Se ele for capaz de aprender, ele é capaz de acompanhar as tecnologias e capaz de fazer um bom desenvolvimento do trabalho dele. E essa capacidade de aprender, ele ganha no ensino básico. Então, tem que ser pensado nisso na parte do ensino básico. Essa alta tecnologia vem junto com esses equipamentos, então faz com que tenha que se investir maciçamente nisso. Eu acho que na parte de infraestrutura já foi colocado, como a gente colocou, o aumento de produção é focado no mercado interno, e no mercado interno para que a gente mande, ou para que a gente faça circular 3 milhões de toneladas de produto siderúrgico, há necessidade de investimento, tanto em ferrovia, rodovia, aeroporto e portos, para que a gente possa fazer isso circular no Brasil. Nós colocamos mais 2 itens, um deles, os 2 focados no empregado, seria a mobilidade urbana. Existe uma necessidade grande da gente melhorar essa mobilidade para que o empregado chegue ao trabalho mais cedo e tenha foco no trabalho e não fique cansado pelo tempo gasto
durante o transporte, tanto ir como voltar. Nós moramos numa região metropolitana que tem pessoas espalhadas por todos os municípios. E o outro item, que me lembra um pouco também a época da inflação, onde a gente, na verdade, ia trabalhar preocupado com 30%, 40%, 80% de inflação mensal, é a parte de segurança. As cidades têm que melhorar o aspecto de segurança para que o empregado possa focar no trabalho, possa focar no dia a dia, focar no lazer e não ficar preocupado com essa parte de segurança que tanto afeta, infelizmente, acho que o Brasil inteiro, e a Grande Vitória não fica por fora. Acho que, mais do que isso, a gente pode conversar um pouco sobre o debate. Agradeço a oportunidade de ter participado. Obrigado a todos. Álvaro tocou em dois temas importantíssimos que, inclusive, nós, em 2013, decidimos incluir como debates isolados. Segurança e mobilidade urbana serão temas contemplados em debates isolados, exatamente por conta dessa ansiedade da sociedade para se discutir soluções definitivas para os problemas que nos tomam conta todos nos dias a dia, nos noticiários locais. Antes do Neri, eu dou uma pausa só para o repórter CBN, a gente volta com o Neri, com o Geraldo, com o Sardenberg e com os nossos convidados. Obrigada pela audiência, continuem conosco, CBN Vitória, debate 2013. Agora são 10 horas e 59 minutos, 11 horas agora, repórter CBN. Revista CBN, aos sábados e domingos, do meio-dia às 3 da tarde. Formada a Rede CBN. Repórter CBN. Quatro pessoas foram presas durante uma operação da polícia contra uma quadrilha que realizava fraudes na comercialização de combustível na Bahia, em Minas Gerais e no Paraná. 8 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. O grupo fazia o cancelamento irregular de notas fiscais eletrônicas, desativava de empresas com débitos tributários e criava novas empresas em nome de laranjas. A operação foi totalmente interrompida em 2 linhas de trens urbanos de São Paulo que circulavam parcialmente por causa da greve dos funcionários da CPTM. Com a paralisação, já há 3 linhas desde o começo da manhã. Os problemas no transporte público prejudicam o trânsito na cidade de São Paulo, que tem congestionamento acima da média. Os candidatos a uma vaga em universidades federais pelo Sistema de Seleção Unificada têm até amanhã para fazer a inscrição. Quase 40 mil vagas estão disponíveis para o segundo semestre. Mais de 570 mil alunos já se inscreveram no SISU, segundo o balanço parcial do Ministério da Educação. Subiu para 75 o número de feridos em um choque entre 2 trens na região de Castelar, periferia de Buenos Aires. Pelo menos 3 pessoas morreram. Diversos vítimas. O acidente aconteceu na mesma linha em que um trem bateu em uma plataforma, deixando 51 pessoas mortas em fevereiro de 2011. Em alta de 0,80%, com 49.572 pontos. O dólar está em queda de 0,49%, cotado a R$ 2,144. R$ 2,851, baixa de 0,88%. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Debate CBN 2013. Patrocínio Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Apoio Findes Senai. Quando a Samarco cresce, a sociedade cresce também. P4P significa Projeto Quarta Pelotização. É a maior obra de expansão do setor de mineração no Brasil, que vai ampliar a produção da Samarco em 37%. Para atingir esse crescimento, a Samarco está investindo 5,4 bilhões de reais, gerando mais empregos, mais renda e mais desenvolvimento para as regiões onde atua. É assim que a Samarco gera desenvolvimento com envolvimento. Na matéria de desempenho, o Senai do Espírito Santo tirou nota máxima. O Senai do Espírito Santo ficou em primeiro lugar na média de proficiência no Brasil, entre os 24 estados avaliados. A pesquisa, realizada pelo Senai Nacional, avalia o desempenho do aluno concluinte para aferir as competências adquiridas durante o curso realizado. Foram analisados os cursos de Edificação e Meio Ambiente de Vila Velha e Colatina, que levam o Senai ao topo da avaliação, com o melhor resultado na média geral. No Senai é assim, o desempenho dos nossos alunos e professores leva um desempenho reconhecido nacionalmente. Atenção para este toque. Tóquio Marine Seguradora. Para você tocar a vida com muito mais comodidade e tranquilidade. Tóquio Marine Seguradora. O seguro do seu carro com um toque a mais de proteção e confiança. Tóquio Marine Seguradora. Uma das maiores seguradoras do mundo, há mais de 50 anos no Brasil, protegendo o que é importante para você. Dê um toque para o seu corretor. Tóquio Marine Seguradora. Nossa transparência. Sua confiança. A cada pedaço de chão, descubra o orgulho de ser capixaba. Feira Estadual de Agroturismo Sabores da Terra. De 13 a 16 de junho, venha para a Praça do Papa e conheça melhor a riqueza dos nossos municípios. Aproveite e visite no local o Festival da Tilápia. Feira Estadual de Agroturismo Sabores da Terra. Conheça o melhor do Espírito Santo. Apoio Secretaria da Agricultura. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Realização Agroturis. Imagine um lugar onde você tem banco, paga contas, renova habilitação, pega passe livre, identidade, CPF, alistamento militar, tira carteira de trabalho, certidões e ainda tem um espaço para deixar as crianças enquanto resolve tudo isso. Esse é o Faça Fácil que está facilitando a vida dos capixabas. São 16 órgãos públicos com 400 serviços ao lado do terminal de Campo Grande. Faça Fácil de Cariacica. É organizado, prático e rápido. Muito rápido. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Agora 11h05. Debate CBN 2013. Patrocínio Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Apoio Findes Senai. Voltamos ao auditório com Fernanda Queiroz. Ao vivo, falamos do auditório da Rede Gazeta nesta quinta-feira, especial na programação da manhã da Rádio CBN Vitória. Estamos discutindo aqui o futuro do Espírito Santo e o tema do encontro de hoje é grandes projetos. Você que está na 93,5 também pode acompanhar essa programação pelo nosso endereço também no AM, 1250, o nosso dial no AM. E ainda, você pode assistir a toda essa movimentação do auditório no seguinte endereço, gazetaonline.com.br/debate CBN. Auditório lotado hoje, além dos nossos convidados, dos nossos convidados, temos também estudantes de petróleo e gás. Felizmente a Petrobras não aceitou o nosso convite, não nos encaminhou representantes, mas já já a gente vai passar também pelo segmento de petróleo, porque o secretário de Estado de Desenvolvimento, Nery Rossi, que vai fazer agora, né, chegou a hora do momento do poder público fazer aqui as suas ponderações em relação às demandas apresentadas, a gente também vai dar uma passadinha sobre quais são os potenciais de petróleo no Espírito Santo, porque sem dúvida alguma é um segmento que tem uma parcela importantíssima em torno da economia e da movimentação da economia capixaba. Nery, como poder público, eu agradeço a sua gentileza por ter aceito o convite de estar conosco desse debate com a sociedade civil. Agora é sua hora, seus 5 minutos de defesa. Muito obrigado, Fernanda. Queria cumprimentar os ouvintes da CBN, Sandenberg e o Geraldo. E dizer que há apenas 10 dias atrás, numa entrevista à repórter de A Gazeta, Rita Bride, eu comentava dos 4 ciclos de desenvolvimento que o Estado passou e vem passando, citando que o primeiro ciclo era um ciclo agrícola, o segundo ciclo era de grandes projetos, e os 4 representantes desses grandes projetos estão aqui ao meu lado, a Fibria, a Arcelor, a Samarco e a Vale. Eu citava que o terceiro ciclo de desenvolvimento do Estado foi o petróleo e gás, e
um quarto ciclo em processo de início ou já de consolidação, que é o fortalecimento dos anteriores, e por isso nós não podemos nunca esquecer do que já está implantado no Estado, e partindo para uma diversificação da economia e uma descentralização da economia em relação à Grande Vitória. Todos os que me antecederam na fala citaram educação ou treinamento, e esse é uma grande preocupação do poder público quando se instalam núcleos universitários em todo o interior do Estado. O sistema S tem se expandido também, e os sistemas de escolas técnicas, sejam de nível médio ou nível superior, que estarão presentes em todos os 78 municípios nos próximos anos. Além disso, a gente não pode esquecer nunca do fator fundamental que é o treinamento nas próprias empresas. Grandes empresas têm esta habilidade de treinar as suas pessoas, e eu estou aqui conversando com grandes empresas, e isso certamente acelera o processo e melhora de forma substancial o resultado. Mas o tema que mais chamou a atenção aqui na conversa foi o infraestrutura, e eu não poderia deixar de falar. E pela primeira vez o Estado está numa situação em que inverte o jogo, em que a infraestrutura, para alguns dos projetos que estão previstos a serem implantados nos próximos anos, a infraestrutura chega na frente dos projetos. Nós estamos falando das malhas ferroviárias, a EF Estrada de Ferro 354, que vem do centro-oeste, chegando até o litoral, no norte fluminense ou no sul capixaba, e a ferrovia litorânea, a 118, que deve ligar o Rio de Janeiro à Vitória. Nós, através do governador Renato Casagrande, em ofício à presidenta Dilma, obtivemos já autorização para estender esta ferrovia até Linhares, se antecipando a projetos como o Porto da Manabi, exportação de minério de ferro, a fábrica de fertilizantes da Petrobras, que se instalará em Linhares, e garantindo nesta ferrovia todos os acessos a todos os terminais portuários que estão sendo implantados. Aliás, falando em terminais portuários, além do Manabi, do terminal da Imetame e do estaleiro Jurong em Aracruz, temos também o Itaoca e o Chueste em Itapemirim, o Presidente Kennedy, o grande porto central em Presidente Kennedy. Aeroportos regionais em Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim. E, finalmente, o que nós mais sentimos no dia a dia, que é o sistema rodoviário, com a duplicação da BR-101 e a duplicação da 262, que liga a Vitória a Belo Horizonte. O governo do Estado, através do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Logística, inicia a implantação de uma malha rodoviária com acesso paralelo a 101, cruzando todo o Estado, mais a oeste, e várias rodovias no sentido leste-oeste, fazendo praticamente um xadrez, uma malha dentro do Estado do Espírito Santo. Isto certamente resolve a questão de logística no Estado do Espírito Santo e vai fazer com que nós nos tornemos efetivamente uma porta de entrada e de saída de produtos do país. O Espírito Santo se prepara para ser o grande ponto de exportação do Centro-Oeste, através dessas ferrovias. E estes processos, aliados às empresas que estão sendo atraídas, a nossa carteira tem quase 170 projetos privados para serem implantados nos próximos 5 anos, com investimentos na ordem de 110 bilhões de reais, investimentos privados a serem implantados no Espírito Santo. Isso vai garantir diversidade, vai garantir interiorização e vai garantir um novo desenvolvimento, um novo padrão de vida para todo o povo capixaba. Obrigada, Neri. Neri, você falava agora há pouco, né, sobre a carteira de investimentos da iniciativa privada para os próximos anos, mas ainda instantes também no debate, o próprio Álvaro, né, ele ponderou de que projetos anunciados ainda no debate de 2011 ainda estão, né, na fase de ir para o forno em virtude da própria economia global. Você acha que há um processo contínuo aí de melhoria da economia? Não é isso que a gente vê, não é, Sadenberg? E a iniciativa privada, independentemente do que a economia mundial dita, ela já teria garantido a vinda? Eu posso falar com base nas inúmeras reuniões diárias que nós temos participado na Secretaria de Desenvolvimento do Estado,
onde o número de empresários que procuram o Espírito Santo para implantar novos empreendimentos ou replicar empreendimentos que já existem em outras partes do país é bastante significativo. Nos últimos meses, esse volume aumentou e nós temos recebido muitos processos. Eu poderia dizer que nas próximas semanas devem ser anunciados 2 novos investimentos no norte do estado que vão acabar compondo a cadeia que começou com a implantação da fábrica de móveis da Itatiaia, lá em Soretama, da Bertolini, em Colatina, e da Marco Polo, em São Mateus. Essas 3 empresas começam a funcionar como âncoras, atraindo novos empreendimentos para a região. E os novos que você chegou a citar são de que segmentos? Nós teremos Vai empresas... dizer que é surpresa, quer ver? Está vendo? Serão empreendimentos no ramo de vidros e alguma coisa na área de alumínio e possivelmente na área de plásticos. Sadenberg. Bom, antes de eu fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário sobre o crescimento da economia mundial, que você havia comentado agora há pouco. A economia mundial cresceu de 2 anos para cá, mas de modo muito irregular. Quer dizer, não foi, digamos, um crescimento espalhado por todo o mundo e no mesmo ritmo de todo mundo, né? E o que nós tivemos foi, de notável, foi a recuperação dos Estados Unidos, isso é claro, mas, de certo modo, entre os ricos, compensado pela recessão da Europa, então ficou 0 a 0, né, que as 2 maiores regiões do mundo e as 2 mais ricas do mundo, uma cresceu, a outra não cresceu, ficou mais ou menos no 0 a 0. Mas uma coisa que está nos afetando muito é China. Nós somos, em grande parte, China dependente. Né? Nós somos China dependente. A exportação brasileira para a China aumentou 40 vezes de 2000 para cá. 40 vezes. Nós saímos de 1 bilhão de exportação para 40 e tantos. Então, é o principal parceiro comercial do Brasil hoje, então nós somos China dependente. E a China desacelerou. A China claramente desacelerou. Eles estão num processo de reforma interna, de mudança do seu modelo, mudando daquele modelo exportador para um modelo mais de consumo interno. Quer dizer, menos investimento em infraestrutura e mais salário, mais desenvolvimento interno, que é, de certo modo, o processo natural de crescimento dos países. Você começa crescendo com salário baixo, né? Aí começa a melhorar a qualidade da indústria, forma-se a classe média, os salários começam a subir, e aí você tem que mudar o padrão. Como aconteceu, por exemplo, com o Japão, né? O Japão também era exportador de produtos baratos. A Coreia também era, e eles vão mudando, e os países vão enriquecendo, e aí forma a classe média e tal, e volta para o consumo interno. A consequência é que cresce menos, né? Cresce menos. Então, a China, que veio com 12, 10, quer dizer, crescimento de 2 dígitos, está crescendo 7. 7, para qualquer país do mundo, é um luxo, né? Crescer 7%. Para a China não é. Para a China é uma clara desaceleração, e como ela é compradora mundial de minério de ferro, de petróleo, de soja, de trigo, de alimentos, de carne de porco, então, essa desaceleração chinesa afeta todo mundo, faz com que os fornecedores caem preços e tal, e há essa dificuldade. Agora, quanto à situação aqui no Espírito Santo, eu perguntaria ao secretário como é que estão esses projetos, né? Por exemplo, as rodovias, que o senhor falou em duplicações, são federais? É aquela que está no pacote das privatizações do governo? Temos rodovias de 2 tipos, as federais e as estaduais. A 101, que corta o estado de norte a sul, ela é uma federal. O processo de concessão foi assinado apenas 3 ou 4 semanas atrás, prevendo a duplicação da rodovia nos próximos anos, em algumas fases, fase 1, 2 e 3. E também previsto agora até o final do ano o processo de assinaturas de contrato de licitação com a 262. O primeiro trecho, que vai aqui de Viana até Vitor Hugo, ele já está autorizado, e os trechos seguintes, que vão até Belo Horizonte, em processo de discussão para posterior licitação e aprovação. Que está lá em Brasília, né? Está em Brasília, está em Brasília. Isso tramita em Brasília. Ferrovias? Ferrovias, nós temos 2 que afetarão o Estado fortemente,
que é a que vem do centro-oeste até o litoral, no norte fluminense, e essa ferrovia, ela conectará com a ferrovia litorânea, que liga o Rio de Janeiro até Linhares, agora. Mas ela está andando? É a Valec que faz? Como é que está? O projeto está sendo feito pela Valec, mas a coordenação do projeto é pela área da EPL, Brasília, Bernardo Figueiredo, coordenador. Esteve conosco aqui essa semana. Toda essa ferrovia já contempla todos os ramais para todos os terminais portuários que nós estamos prevendo. Está no papel. A previsão de implantação é 5 anos. 5 anos. Então, esse é o problema que a gente tem aqui, né? Não é aqui no Espírito Santo, é o problema que a gente tem no Brasil. Nós temos muito projeto e está muito atrasado e muito lento, né? E há muita expectativa também a falta de projeto, como é o caso do aeroporto, a falta do projeto executivo fez a obra virar uma grande novela mexicana. E eu acho que até complementando o que o nosso representante da Samarco disse, né, um pouco mais de transparência nos processos licitatórios, porque no caso do aeroporto, há, né, o questionamento do Tribunal de Contas da União em relação ao superfaturamento. Isso aqui é um problema que a gente tem, você comenta aqui do aeroporto de Vitória. Bom, eu venho em Vitória com muita frequência, né? E a gente discutia esses projetos, o secretário de Terceira, a gente discutia esses projetos e tal, com o Paulo Artung, lá no primeiro mandato. Aí terminou o mandato dele, já começou o do Renato Casagrande, nós estamos discutindo ainda esses projetos. Isso é um dilema brasileiro, porque certos projetos, muitos projetos importantes de infraestrutura, eles ficam numa espécie de um limbo, que é o seguinte, nem pode nem não pode. O que eu acho que seria importante é dizer o seguinte, olha, vou pegar o aeroporto aqui de Vitória, você andou esse tempo todo, chegar a dizer o seguinte, olha, a gente não vai dar para fazer. Pronto, ali não dá, não pode, o contrato está errado, encerrou esse processo, vamos procurar um outro lugar para fazer o aeroporto, ou vamos procurar um outro aeroporto, certo? Mas acontece isso, quer dizer, nem pode nem não pode, fica ali entra, depois falta a licença, depois vem a licença, mas falta outra, aí a licença caduca, né? Tem um projeto de uma estrada em Florianópolis, em Santa Catarina, que é isso, quer dizer, eles precisam fazer uma duplicação. Aí, com dinheiro do Banco Mundial, eles fizeram uma desapropriação nos 2 lados da estrada para fazer a duplicação. Porque tinha comércio, casa, fizeram a desocupação, fizeram a desapropriação, fizeram a desocupação. Aí a estrada encrencou. Aí encrencou 1 ano, 2 anos, o que aconteceu? As pessoas voltaram para as casas, para os comércios, então voltou tudo de novo. E agora, eles estão querendo fazer, né? Aí desencrencou, tem que fazer. Mas aí o Banco Mundial, que financia, diz assim, não, agora tem que desapropriar de novo. Porque as pessoas estão lá, e o Banco Mundial não topa, que você chegar lá com a polícia e tirar todo mundo. Não, agora tem que desapropriar de novo, porque as pessoas ocuparam pacificamente. Então agora a estrada parou por quê? Porque tem que desapropriar tudo de novo, né? Então esse tipo de coisa ocorre por aí, entende, com muita frequência. A gente está discutindo aqui o aeroporto de Vitória, mas semana retrasada eu estive em Goiânia. O aeroporto de Goiânia está há 10 anos parado. 10 anos parado. Quer dizer, tem projeto, tem não sei o que, e não sai. Eu estive em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, o aeroporto é horrível. É um centro internacional, um centro de turismo internacional, tem Itaipu, né? E empresários locais, executivos locais, montaram um grupo de trabalho para fazer o aeroporto. Projetaram, arranjaram dinheiro, arranjaram local, tem terreno. Quer dizer, a Infraero, o governo só precisa dizer assim, ó, pode. Na hora sai um aeroporto privado lá. Não sai. Mesma coisa em São José dos Campos, entende? A prefeitura lá montou um grupo de trabalho, tem terreno comprado para fazer o aeroporto, para um aeroporto privado. Também não consegue fazer, porque não consegue autorização da Infraero. Vai na Infraero, não, precisa de uma lei, porque uma lei de privatização, que não sei o que, tal. Aí não conseguiram fazer. Aí eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, será que a gente pode, ao menos, ampliar o estacionamento? Né? Tem esse aeroporto, então vamos fazer um estacionamento grandão aqui. Né? Nós fazemos. A prefeitura faz, com o setor privado e tal, pode? Não pode.
pode fazer estacionamento, quer dizer, porque precisa de lei, precisa de licitação, não sei o que, mas não é do governo, é privado. A gente faz aqui, ó. Está aqui a Infraero, o terreno a gente faz aqui, ó. Não pode, porque vai ser usado pelo aeroporto e tal, não sei o quê. Então é esse tipo de coisa que atrasa, que a licença não é dada nem é negada. Porque se fosse negada, também resolveu. Olha, não pode fazer, ponto final. Né? Você tem um projeto. Né? A empresa vai lá e diz, quero fazer aqui uma mina aqui. Não pode, bom, então tchau, obrigado. Vou fazer a mina na Tailândia, pronto. Né? Mas é que fica, nem pode, nem não pode, fica aquela história. É isso que é o grande problema nosso, que é que destravar essa burocracia. A máquina. Essa máquina. É isso aí. Tem já uma pergunta aqui do convidado da plateia do auditório, que é o Marcelo, que ele pergunta a vocês, de todas as deficiências que foram citadas por vocês aqui, qual é aquela que incomoda mais? E ele lembra, estradas, educação, portos, segurança pública, qualificação de mão de obra, aeroportos. Vamos dar uma rápida rodada aí, Samarco? Todos? É difícil priorizar, mas eu diria educação porque ela está na base de tudo. Eu acho que até essa questão que você está falando de execução de projetos, por exemplo, o Brasil hoje vive um apagão de engenharia e a gente tem uma dificuldade enorme de contratar boas empresas de engenharia simplesmente porque não tem engenheiros formados o suficiente para todos os projetos. Se a gente, de fato, for para todos os projetos anunciados que a gente tem no Brasil hoje, simplesmente não teria capacidade de execução, porque não tem quem execute e quem entenda das nuances técnicas para executar um projeto como esse. Então, para começar a destravar esse gargalo, a gente precisa, de fato, investir em educação no longo prazo de uma forma consistente. Fíbria? Apesar da pergunta direta, eu acho que a resposta não pode ser tão cartesiana. Eu acho que a gente tem, no mínimo, duas frentes. A educação, concordo com o Kleber, mas a infraestrutura também tem que estar junto. Vale. Eu acho extremamente difícil a gente separar aí uma coisa de outra. Aproveitando que o Sardenberg colocou para a gente, eu acho que isso é um pacote que a gente está sentindo um atraso em todos esses vetores de infraestrutura básica, incluindo educação, segurança, etc. E que, para mim, pessoalmente, o que atrapalha muito isso é uma burocracia pautada e fundamentada principalmente numa motivação incorreta, em fazer as coisas acontecerem, e também uma falta de discussão para descer esse nível de discussão aonde efetivamente ele tem que ser, num nível de decisão onde as coisas aconteçam e possam ter uma motivação mais genuína no progresso de cada vetor desse. Marcelo? Eu acho que os dois pontos levantados são extremamente importantes, principalmente porque os dois têm resultado de longo prazo. Investir em educação, ele não te dá o resultado imediato, você precisa de tempo para que esse resultado apareça. Da mesma forma da infraestrutura, que é uma obra normalmente mais demorada, mas que ela que permeia a vinda de novas empresas e o desenvolvimento das empresas já instaladas. Então, eu acho que esses dois pontos têm que ser começados o mais rápido possível, para aí sim atrair as novas empresas e atrair os novos projetos. Fala, Sardenberg. Nesse ponto de destravar, muita gente diz o seguinte, isso é impossível. É impossível porque você tem a legislação federal, a legislação estadual, a legislação municipal, então você pega a licença federal, falta estadual, você pega a estadual, falta municipal, você consegue a municipal, a federal venceu. Então, o pessoal diz, é impossível você fazer isso. Mas a energia para botar esse negócio de ordem e resolver é política. Depende de capacidade política, de liderança política do presidente, dos governadores, dos prefeitos e tal, de ter uma capacidade política de, olha, nós vamos atacar esse problema e vamos resolver. E eu dou um exemplo, que é Brasília. Há um grande debate ainda, agora Brasília já está lá, está feito e tal, mas há um grande debate sobre se Brasília devia ou não devia ter sido feita. Eu acho que foi um equívoco, escrevi sobre isso já e tal. Mas pensem o seguinte, Brasília foi feita nos anos 50, o governo Juscelino em 1950. O cara, veja só, no Brasil de 1950, ele fala, olha, eu vou fazer uma cidade do nada no meio do nada. O que tinha lá? Nada.
né? Ele falou, eu vou fazer aqui uma cidade inteira, uma capital inteira. Imagine como é que era a capacidade econômica do Brasil. Capitais, engenharia, mobilização, capacidade de serviço público para fazer uma cidade daquele jeito. Não tinha aeroporto em Brasília, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um campo de pouso para começar a chegar, descer coisa lá. Entende? E fizeram. Quer dizer, como é que fizeram? Que o presidente Juscelino Kubitschek mobilizou o país para fazer aquele negócio. E isso foi mobilização política e capacidade administrativa. Porque havia toda uma burocracia que travava tudo. O que ele fez? Os mais jovens no cinema, ele criou os grupos executivos. Grupos executivos de ação, GEA, entende? Que passava por fora ali do setor público e mandava bala. Por exemplo, criação da nova capital. Em vez de fundar um município, né? Elegeu a Câmara de Vereadores, prefeito e tal, o que ele fez? Ele criou uma empresa, uma autarquia chamada Nova Cap, né? Fora do setor público, e a Nova Cap foi encarregada, foi contratada para construir Brasília. E o presidente foi até aquele, o Israel Pinheiro, que construiu lá, foi nomear um presidente para tocar. Quer dizer, ele deu a volta na burocracia, construiu uma estrutura pública eficiente e mobilizou a sociedade e os setores econômicos para tocar esse negócio. Nós precisamos de uma coisa desse tipo aqui, uma energia política, uma liderança política desse tipo aqui, nesse momento de hoje. Bom, o Sadenberg se despede agora do auditório, porque ele já se encaminha para o estúdio da Rádio CBN Vitória. Dentro de mais alguns minutinhos, ele estará ao vivo no CBN Brasil. Muito obrigada, Sadenberg, pela palestra, pela experiência e pela participação no nosso debate. Daqui a pouquinho vocês vão continuar meio-dia com ele ao vivo. Eu vou para o Repórter CBN e continuo com os nossos convidados de grandes projetos. Já tenho muitas perguntas aqui da plateia para todos vocês. Voltamos já. Agora são 11h29. Lembrando que o debate CBN está sendo transmitido ao vivo pela 1250M, 93,5 FM e também pelos endereços eletrônicos gazetaonline.com.br/debate CBN e, é claro, o site da CBN Vitória, cbnvitoria.com.br. Agora 11h30, Repórter CBN. Agora, a música também toca na CBN. No programa CBN Cotidiano, o maestro Helder Trefsker. Está formada a Rede CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 13 de junho de 2013. As vendas do comércio voltaram a crescer em abril, registraram alta de 0,5% na comparação com março, segundo o IBGE. Em fevereiro, o volume de vendas havia caído e em março ficado estável. A receita do comércio subiu pelo 11º mês consecutivo. A elevação foi de 0,8% em abril ante março.
4 pessoas foram presas durante uma operação da polícia contra uma quadrilha que realizava fraudes na comercialização de combustível na Bahia, em Minas Gerais e no Paraná. 8 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. O grupo fazia o cancelamento irregular de notas fiscais eletrônicas, desativava de empresas com débitos tributários e criava novas empresas em nome de laranjas. Mais de 100 pessoas ficaram feridas no choque entre 2 trens na região de Castelar, periferia de Buenos Aires, nesta manhã. Autoridades argentinas disseram que, por enquanto, há 3 mortes confirmadas. Diversos hospitais da capital recebem as vítimas. Um dos trens estava vazio, aguardando para entrar em uma oficina, quando foi atingido pelo outro, cheio de passageiros. O acidente aconteceu na mesma linha em que um trem bateu em uma plataforma, deixando 51 pessoas mortas em fevereiro de 2011. O primeiro-ministro da Turquia deu um ultimato aos manifestantes contrários ao governo para que deixem imediatamente o Parque Gezi em Istambul. O local é o berço dos protestos das 2 últimas semanas. As manifestações tiveram início por causa de um projeto de reforma urbanística da área. Os ativistas recusaram a proposta do governo de realizar um referendo sobre o assunto. A Bolsa de Valores de São Paulo está em alta de 0,72%, com 49.537 pontos. O dólar está em queda de 0,65%, cotado a R$ 2,140. O euro vale R$ 2,850, baixa de 0,94%. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Debate CBN 2013. Patrocínio Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Apoio Findes Senai. Na matéria de desempenho, o Senai do Espírito Santo tirou nota máxima. O Senai do Espírito Santo ficou em primeiro lugar na média de proficiência no Brasil, entre os 24 estados avaliados. A pesquisa, realizada pelo Senai Nacional, avalia o desempenho do aluno concluinte para aferir as competências adquiridas durante o curso realizado. Foram analisados os cursos de Edificação e Meio Ambiente de Vila Velha e Colatina, que levam o Senai ao topo da avaliação, com o melhor resultado na média geral. No Senai é assim, o desempenho dos nossos alunos e professores leva um desempenho reconhecido nacionalmente. Quando a Samarco cresce, a sociedade cresce também. P4P significa Projeto Quarta Pelotização. É a maior obra de expansão do setor de mineração no Brasil, que vai ampliar a produção da Samarco em 37%. Para atingir esse crescimento, a Samarco está investindo 5,4 bilhões de reais, gerando mais empregos, mais renda e mais desenvolvimento para as regiões onde atua. É assim que a Samarco gera desenvolvimento com envolvimento. Na Eletrocity você pode ganhar um carro zero. Quanto maior a sua compra, mais chances você tem de ganhar. São 6 BMWs, 6 carrões pra você. Na Eletrocity esse carro pode ser seu, pode ser seu. É isso mesmo, a cada R$300 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma BMW 116 i 0 km. Aproveite, são 6 BMWs, 6 chances de ganhar. Eletrocity, todo mundo compra aqui. Na hora da compra, não esqueça de pedir a nota fiscal. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Para que você possa defender seus direitos, é imprescindível que solicite a nota fiscal após efetuar uma compra em qualquer estabelecimento comercial. É um direito seu e uma garantia do artigo ou bem que está adquirindo. A emissão da nota fiscal evita a evasão de ICMS, ou seja, perdas para a sociedade que impactam diretamente em setores como saúde, educação e saneamento básico. Consumir com consciência é preservar o futuro do nosso planeta. FEComércio, Federação do Comércio do Espírito Santo. Existe um lugar especializado em cuidar de quem é especial para você e já passou dos 60. Tratamento humanizado para dar atenção em tempo integral ao seu avô. Equipamentos modernos para examinar sua mãe. Espaço reservado para orientar você. Unidade geriátrica do Hospital Metropolitano, a primeira e única do estado. Mais qualidade de vida a pacientes e familiares. 2104-7027. Na CBN 11h37. Debate CBN 2013. Patrocínio Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Apoio Findes Senai. Voltamos ao auditório da Rede Gazeta com a jornalista Fernanda Queiroz.
Voltamos ao vivo já no último bloco deste debate, programação especial da Rádio CBN nesta quinta-feira, hoje 13 de junho de 2013. Você está acompanhando conosco desde as 10 da manhã, um debate sobre grandes projetos e por onde passa o futuro do Espírito Santo. Estamos aqui com os representantes das grandes empresas de siderurgia, mineração e celulose para debater exatamente as plantas, os grandes projetos e para onde caminha a nossa economia. Até o último bloco, nós contávamos também com a colaboração do âncora da Rádio CBN, que daqui a pouquinho, ao meio-dia, inicia ao vivo, direto do estúdio da Rádio CBN Vitória, o CBN Brasil, Carlos Alberto Sardenberg. Temos muitas perguntas da plateia e eu vou tentar administrar o tempo dos nossos convidados para não deixar ninguém sem resposta aqui no auditório da Rede Gazeta. E eu já volto, então, neste último bloco, com uma demanda que é sobre a China, para o nosso comentarista local, Geraldo Carneiro, e para os nossos convidados, já que praticamente todos têm contratos com a China. A pergunta é a seguinte: como vocês avaliam os diversos incentivos e políticas de exportação na China? E a segunda ponderação, a China também vem oferecendo incentivos de importação de produtos acabados. A pergunta é do Carlos Eiras, que é o representante da Câmara de Comércio Espírito Santo-China. Vamos lá? Geraldo? Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a excelente palestra do Sardenberg, que foi uma aula de economia atual. Aqueles que ouviram, acho que foi muito simples a forma que ele explicou. Depois, agradecer à Rádio CBN, em nome da Fernanda, por esse follow-up que nós estamos fazendo aqui. Isso é muito importante para a sociedade, o retorno ao debate e lembrar de tudo aquilo que nós debatemos há 2 anos atrás. Eu gostaria de fazer um paralelo muito simples da China, que o Sardenberg bem comentou aqui, que está mudando a matriz de mercado externo para mercado interno. A nossa ArcelorMittal aqui no Espírito Santo faz a mesma coisa. Ela pretende mudar a matriz, né, o foco dela, de mercado externo para o mercado interno. A Arcelor sabe que isso não é um processo fácil, é um processo lento, demorado e demanda também das condições de mercado. Ela está aguardando o mercado retomar um desenvolvimento, um crescimento para investir. Quanto à China, eu gostaria de também fazer outro paralelo. Há 2 semanas atrás, o professor Baixa esteve aqui na Rede Gazeta fazendo uma apresentação onde ele defendia uma tese de que o Brasil poderia se transformar numa plataforma de exportação. A China fez isso, iniciou esse processo nos anos 70 e consolidou esse processo no início desse novo século. Bom, a China é um país que se inseriu no mercado internacional, né, com políticas de exportação forte, e seria natural de que ela deixasse de exportar produtos de baixa qualidade para produtos de alta qualidade. Vide os nossos smartphones, correto? Eu acredito que nós vamos continuar com essa competição desenfreada dos produtos chineses. Mas eu também acredito que nós temos que revisar o nosso modelo de exportação no Brasil, deixar de fazer esses tratados de blocos para buscarem se inserir no mercado internacional com grandes nações ou mesmo acordos bilaterais. É uma receita não muito difícil de seguir e também nem muito nova, não tem nada de novo nisso. Essa é a minha maneira de pensar. Eu queria abrir para o debate de vocês. A Arcelor aqui balançou a cabeça, dizendo que realmente ela está se reposicionando no mercado interno. Como que vocês lidam com esse cenário mundial, a busca de novos parceiros? Microfone, ok. Não, só a Arcelor, no caso, ela, na verdade, ela é impactada maciçamente pela China. A China hoje é produtora em torno de 60% do aço do mundo.
Então, quando ela deixa de crescer, ela passa a ter uma capacidade ociosa e isso faz com que o preço dessa mercadoria caia no mercado. Então, como o Sadenberg colocou, a China diminuir 5% do crescimento é extremamente importante, principalmente porque, basicamente, esse crescimento era em infraestrutura, onde tinha um consumo de aço muito grande. Então, o que a gente precisa realmente é melhorar nossa produção, diminuir os nossos custos, mas, normalmente, o que a gente vai fazer não é competir com a China no mercado externo, e sim, como foi colocado, melhorar para que a gente tenha competitividade no mercado interno e impeça a entrada de produto siderúrgico no mercado interno pela qualidade e pelo custo. Alguém mais gostaria de falar sobre o mercado da China? Eu acho que o setor de celulose e papel é um bom exemplo de o quanto a transformação que a China teve nos últimos 10, 15 anos. A produção de papel na China até nesse tempo aí que nós estamos considerando, era uma produção de fundo de quintal, secagem em pequenos armazéns, e eles fizeram um grande trabalho de transformação dessas fábricas nas mais modernas fábricas de produção de papel do mundo, com o foco da exportação. Além disso, eles fizeram um desenvolvimento na indústria de máquinas e equipamentos que faz com que hoje eles sejam referência mundial, competindo com os nórdicos, finlandeses, suecos, entre outros. Paralelo a isso, com o aumento do consumo no país, o consumo interno de papel vem crescendo e vem fazendo com que internamente eles também atendam a população com esses produtos. Então, mas a celulose, que é a matéria-prima, continua crescendo para atender essas demandas. Então, é uma grande transformação que a gente observa e que nós temos acompanhado, e o mercado tem sido crescente ao longo dos anos. Surgiu uma outra demanda da plateia de temas muito abordados por todos vocês, a formação profissional e a educação, tá, dos capixabas. E eu vou fazer aqui duas ponderações e eu peço ao Neri depois que responda. Uma é de um professor aposentado, Aguilar, que está conosco na plateia, e ele diz o seguinte: olha, muito se fala sobre a importância da educação, mas não se discute o aumento ou a melhoria do piso salarial do professor, ou seja, a valorização do professor para contribuir com a qualidade da educação. Será que a gente pode dar uma passadinha do ponto de vista do poder público, como atender a essa expectativa? E para vocês, qual a possibilidade dos professores estarem mais próximos das necessidades das empresas? Ok? Eu não tenho dados específicos sobre a questão de remuneração do quadro de professores, mas tenho certeza que é um aspecto muito importante. Mas a educação precisa ser olhada também de uma outra forma. E se percebe claramente que aonde há desenvolvimento econômico, através da chegada de empresas, a educação automaticamente cresce. Porque com o auxílio das empresas e a nova percepção que é gerada nessas comunidades, isso acontece naturalmente. Quando se fala em diversificação e interiorização do desenvolvimento, se busca também melhoria de qualidade de vida, principalmente melhoria de qualidade de vida, e a educação está inserida. E agora a aproximação do corpo docente, das expectativas e necessidades das empresas de vocês, dos grandes projetos, né? Samarco. Como eu disse mais cedo, a formação de redes colaborativas é essencial para esse desenvolvimento social e de forma sustentável. A Samarco tem criado um diálogo contínuo com as comunidades, vou citar aqui o caso da Samarco, um diálogo contínuo com as comunidades. Em alguns casos, apoiando a escola básica, a gente tem um programa chamado Cidadão do Futuro, onde a gente vai até a escola e cria a possibilidade do aluno ficar em tempo integral, atua na formação e qualificação dos professores e tenta melhorar a qualidade daquela escola, e nos índices que a gente tem medidos pelo governo, essas escolas têm performado, as escolas às quais a gente apoia têm performado significativamente bem. O outro ponto é que a gente tem formado gente ao longo dos últimos anos. De 2005 para cá, a Samarco formou 5.000 profissionais, e isso nos possibilita, profissionais vinculados à área industrial, isso nos possibilita ter um projeto como o nosso de expansão, hoje o P4P, ter um índice de contratação de 60% de mão de obra das 3 cidades do entorno, que são cidades, praticamente são cidades pequenas e com a base de formação profissional pequena. Então, essa possibilidade nos ajuda muito para ampliar a possibilidade de crescimento, uma vez que a gente tem um recurso disponível ali para crescer, que são pessoas qualificadas. Essa foi a pergunta do professor Ivan, que está conosco na plateia. Eu também tenho uma pergunta do deputado estadual Paulo Roberto.
acompanha também o debate aqui conosco, e ele pergunta a vocês e ao Poder Público qual a avaliação sobre os novos atores institucionais para o desenvolvimento do Espírito Santo, Tribunal de Contas e Ministério Público. Geraldo? Eu quero destacar esse assunto. Eu acho que, no meu forma de ver, a ideia brilhante que nós tivemos aqui foi do Paulo, onde ele cita um pacto institucional. Somente dessa forma, todos esses projetos de infraestrutura que estão apresentados vão ocorrer. Eu quero destacar o problema que vivemos com a BR-101. A BR-101 foi ganho, foi assinado o contrato pela empresa de capital aberto, que passa por uma disputa judicial. Enquanto essa disputa judicial não se resolver, esse projeto não roda, porque uma empresa de capital aberto que assinar um financiamento, um financiamento que o BNDES chega daqui a 5 anos, 10 anos, a Justiça da ganho de causa a parte contrária, essa turma que é gestora da Eco Rodovias, aí vai todo mundo preso. A situação é delicadíssima. Então, se não houver esse pacto institucional, sentar na mesa Ministério Público, Meio Ambiente, todos os atores envolvidos, esses projetos não rodam. Essa é a minha opinião. Alguém mais gostaria de comentar? Secretário? O aeroporto de Vitória é um exemplo de trabalho exatamente nesse sentido. Depois de todo aquele processo de emperramento, na última rodada agora, todos os processos, antes de serem enviados formalmente, foram sentados à mesa junto com o Ministério Público Federal em Brasília. E a partir daí a coisa começou efetivamente a andar. O governador sempre usa a expressão de que a Infraero diz que agora, no segundo semestre, vai começar, porque a Infraero já prometeu tantas vezes que ele não tem coragem de assumir como pessoalmente a data de início. Mas, efetivamente, agora se acredita nisso pela forma como o processo está sendo conduzido e, principalmente, porque houve um acordo prévio, as pessoas que estão envolvidas, as entidades que estão envolvidas, sentaram previamente para combinar. Eu tenho uma pergunta aqui que... Só para complementar, não, né? Vamos lá, Maurício, vale. Um exemplo bastante importante também com o Ministério Público e a própria sociedade foi o Fórum de Diálogo que nós firmamos o TCA ambiental, né, no Complexo Tubarão, para a implementação de tecnologias, né, de ponta, e que foi fruto de um fórum muito interessante de diálogo aberto, transparente, discussões ferrenhas, né, no sentido de estar adequando um ponto certo de atuação. Eu ia exatamente entrar nesse assunto, porque a pergunta que reúne todos os alunos aqui presentes de petróleo e gás do SET FAESA. Eles perguntam exatamente o que vocês estão fazendo para garantir esse crescimento, desenvolvimento, com sustentabilidade, com foco na qualidade do ar aqui na Grande Vitória. Há uma pergunta específica para a ArcelorMittal, se a Arcelor pretende vir a instalar as wind fences, mas eu acho que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, né, com a sustentabilidade. Acho que a gente não poderia encerrar esse debate, até porque foi uma demanda também do debate anterior de meio ambiente. A gente precisa crescer, mas crescer com sustentabilidade. O desenvolvimento, ele vem acompanhado. A infraestrutura, como disse um dos nossos convidados, né, Leri? A infraestrutura tem que andar ao lado dos grandes projetos, mas eu acho que a qualidade de vida do cidadão também, não é mesmo? Esse é o objetivo? Então, vamos lá. Vamos lá? Arcelor. Bom, com relação à Arcelor, eu falo que todos os projetos são desenvolvidos sempre olhando para a parte ambiental, não dela de forma isolada, porque ela, na verdade, está integrada ao processo produtivo. Ela nos ajuda a controlar, ela nos ajuda a reduzir custo, ela nos ajuda a garantir uma qualidade de produto, porque se eu tiver algum desvio no processo produtivo, eu tenho medidas a serem feitas e poderia impactar no processo, no aspecto ambiental. Com relação à pergunta da instalação do wind fence, eu posso falar que a ArcelorMittal Tubarão é a primeira usina siderúrgica no Brasil a ter instalado um wind fence. Em 2012, em maio de 2012, nós instalamos a wind fence no projeto da coqueria da Sol, que é um projeto que a gente tem junto com a Sol. Essa
Uma indefensa tem 450 metros de comprimento e 22 metros de altura. E nas outras áreas, nós temos um cinturão verde que tem a mesma resultado, a mesma qualidade de proteção do que uma indefensa. E por isso, aparentemente, não é necessário. A questão da sustentabilidade é uma questão permanente, não é? Para isso nós temos que ter um diálogo contínuo com o órgão ambiental e, à medida que nós temos os novos projetos, eles têm que incorporar esses desenvolvimentos nesta área. Cito um exemplo que há 2 anos atrás nós instalamos uma planta de branqueamento nova e essa planta ela trouxe uma redução de consumo de cerca de 40% de consumo de químicos nessa planta, de vapor, de energia e de carga de efluente gerado. Então, esse é um compromisso permanente aí de a cada projeto estar incorporando essas novas tecnologias e, através do diálogo aberto com o órgão ambiental, uma relação construída de olhar para novas oportunidades. Samarco? Bom, no caso da Samarco, especificamente no P4P, a gente tem um fórum de acompanhamento do desempenho socioambiental do projeto, chamado FALAS, onde o poder público, o Ministério Público, o governo municipal, a sociedade com seus representantes da empresa sentam para monitorar cerca de 80 indicadores que a gente tem do projeto, que vão desde o andamento da execução das condicionantes ambientais colocadas no fato do projeto. Essas condicionantes foram discutidas também com a sociedade e atendendo às demandas comuns. A gente monitora também impactos como no turismo, na segurança pública, na escola e na rede hospitalar, e os resultados têm nos surpreendido positivamente, que os impactos, na sua maior parte, têm sido positivos. Então, a Samarco tem apostado nessa postura de redes colaborativas e, de fato, de uma postura transparente, de diálogo aberto, dentro das possibilidades que existem para a solução de cada problema. Vale quer voltar a se manifestar? Só reforçar, né, a condição dos novos projetos, realmente, eles já têm que nascerem adequados para a atualidade. Verdes. Obviamente, ao longo do tempo, isso tem que ser um compromisso constante também de atualização. E a grande dificuldade, né, é você achar uma forma ideal de estar adequando instalações que são mais antigas. Então, é nesse sentido que eu acho que o diálogo ele tem que ser mais aberto, mais transparente, mais participativo. E a contribuição técnica ela é importante, para a gente ir atrás de alternativas, porque elas são caras, e não são nada simples de implementação. Essa é a maior dificuldade de vocês? São tecnologias mais complexas e muito caras? E daí passa a dificuldade? Muitas das vezes, né, e o que vem acontecendo no Estado é uma interferência direta do Ministério Público, numa cobrança direta para que isso aconteça? Eu acho que a dificuldade é de se sentar à mesa com os espíritos desarmados. Cada parte assumindo a sua responsabilidade no processo. É bem similar ao que acontece a nível nacional, com todas as nossas deficiências que estão aí travadas, né? Geraldo? Minha colocação é o seguinte: a gente fala muito em um projeto que tem dificuldades em se concretizar. Eu quero citar um projeto que concretizou-se e que trouxe uma bela qualidade de vida aos moradores de Vitória, que foi o projeto Águas Limpas, que melhorou muito a qualidade da água das nossas praias, correto? A gente esquece do que aconteceu de bom, mas é um projeto da CESAM, né? Ele está ainda em implantação, mas a qualidade da água da região da Ilha do Frade, da Ilha do Boi, melhorou muito. Então, fica aqui o meu agradecimento às pessoas que desenvolveram esse projeto. E lembrar a todos que, quando todos se sentam à mesa com o espírito desarmado e sentam com um objetivo em comum, acontece o que aconteceu com o projeto Águas Limpas. Secretário, eu queria encerrar com o senhor. Eu acho que com uma demanda que é sempre muito pautada também pela imprensa e pela sociedade, de que a gente aqui tem exemplos clássicos, né, de ocupação do litoral, do desenvolvimento no litoral ou às margens da infraestrutura da BR-101. Né? É o caso de todos os nossos convidados aqui hoje.
Quando que os projetos também vão poder ganhar espaço no interior? Desses que o senhor já anunciou, pelo menos os 3 novos continuam no litoral. Itatiaia, mais a indústria de vidro. Uma das preocupações do governo é que o desenvolvimento seja descentralizado, mas buscando os nichos de cada região. Eu cito sempre que seria muito complicado fazer uma fábrica de pranchas de surf lá na serra, ou talvez uma fábrica de malhas na praia. Então, tem que se levar o empreendimento correto para o local correto. Quando se fala em desenvolvimento, e neste público que nós estamos aqui, se dá foco na área industrial, na área de desenvolvimento econômico nesse sentido. Mas não podemos esquecer de um outro desenvolvimento que ocorre na região, principalmente serrana do Estado, que é gerado pela agricultura, pelo turismo e por outras formas de desenvolvimento econômico que não é a fábrica, a indústria propriamente dita. A Secretaria de Agricultura do Estado tem trabalhado arduamente em desenvolver produtos agrícolas de melhor qualidade com grande competitividade, o que não deixa de ser desenvolvimento econômico. Eu queria aproveitar para fazer um contraponto ao que o Sardenberg colocou primeiro. Eu sou empregado da Petrobras e estou acostumado a projetos cujo prazo de implantação é de 3, 4, 5 anos. Talvez a gente tenha dado azar com um aeroporto ou outras obras. Mas essas ferrovias que nós estamos citando agora, elas nasceram em janeiro. E elas, apenas 6 meses depois, já têm traçado, já começam a ter projeto, já tem prazo. Se nós não começamos, nós nunca chegaremos lá. Olha, todas as propostas que foram discutidas e apresentadas neste encontro, é claro que elas vão retomar a pauta diária da sociedade capixaba, através de reportagens, entrevistas, e da própria postura sua, do cidadão, de cobrar do poder público que projetos como esses não fiquem no papel. E também a própria contribuição dos nossos convidados, das empresas aqui, com responsabilidade com o meio ambiente, com a responsabilidade com a educação do cidadão do Espírito Santo, com a dimensão muito maior que a gente está pensando aqui em futuro, não é mesmo? Eu queria agradecer mais uma vez a vocês da plateia, aos vocês aqui convidados, sentadinhos conosco nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigada pelo debate. Eu vou encerrando a programação, porque o Sardenberg já está pronto para entrar no ar ao vivo com o CBN Brasil, mas já lhe convidando para o próximo dia 19. Eu volto aqui para o auditório, conto com vocês para discutir o futuro do comércio. Bom dia para vocês e até amanhã.